Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e essa é a nossa aula de número 46.2. Como você já sabe, né? O que você espera para essa aula? Uma aula de revisão dos conteúdos, onde nós vamos resgatar os principais conceitos trabalhados na aula passada. E por falar em principais conceitos trabalhados na aula passada, tá lembrando? Falávamos sobre estática dos fluidos, ou seja, aquela condição onde você tinha um fluido, sendo ele um líquido ou um gás, e esse fluido estava o quê? Em repouso, ou seja, ele estava em repouso. Quais as condições para ele estar ou permanecer em repouso, ok? Então vamos lá. Começamos falando sobre o princípio de Arquimedes, né? O que ele vai dizer para você? Todo objeto mergulhado em um líquido recebe um empuxo vertical. E esse empuxo vertical é igual ao peso do líquido deslocado pelo objeto. Então tá, sobre esse princípio, vamos refletir aqui um pouquinho. Quando você coloca um objeto sobre a água, né, emergir, você mergulha alguma coisa na água, seja da piscina, do rio, de um lago, mergulhou alguma coisa na água, o que você vai perceber? Parece que aquele objeto está mais leve. Mas olha a palavra, parece que ele está mais leve. De fato, ele não está mais leve. De fato, o peso dele é o mesmo. Tá? O peso dele fora da água é o mesmo peso dentro da água. Só que, quando ele está mergulhado dentro da água, tu vai ter a aplicação de uma força na vertical de baixo para cima. Essa força na vertical de baixo para cima é exercida por quem? Pelo líquido. Sobre quem? Sobre o objeto. Então, a aplicação de uma força na vertical, de baixo para cima, do líquido sobre o objeto. E essa força tem nome, é o empuxo. Tá ok, mas esse empuxo depende do quê? Vamos lá. Esse empuxo, ele vai ter que ser o quê? Igual ao peso do líquido deslocado pelo corpo. Então, como assim, professor? Vamos entender isso aí. Não importa o formato do objeto que você está mergulhando. Importa o volume. Então, se é uma esfera, ok. Se é um cubo, tudo bem. Se é um objeto que não tem um formato definido, regular, não tem problema. Mas vamos lá, pegou alguma coisa, jogou dentro da piscina, pronto. Você concorda que aquilo que você colocou dentro da piscina, que aquilo que você mergulhou, ocupa espaço, né? E os dois corpos não vão ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, naturalmente, quando você coloca uma garrafa PET de 2 litros e mergulha na água, qual que é o volume que tu está deslocando? Um volume de 2 litros. Esse é o ponto. Né? Então, tu está afastando o quê? 2 litros, tu está deslocando 2 litros. Então, quando ele fala assim, ó, peso do líquido deslocado, ele quer dizer o seguinte, aquele espaço que o líquido ocupava e que agora está sendo ocupado pelo objeto, aquele espaço deslocou o líquido. Então, é um volume. Aí, considerando esse volume, que teria massa do líquido, você vai aferir o quê? O peso do líquido que estaria naquela porção de volume. Vamos nessa. Continuando. Então, aqui, ó. Se eu coloco um objeto mergulhado parcialmente, né? E eu vou aplicar uma força para tentar continuar que ele fique mergulhando ainda mais, para que ele afunde. Aí eu percebo o seguinte, que quanto mais ele vai emergindo, quanto mais ele afunda no fluido, maior é a força aplicada do líquido sobre o objeto. Ou seja, o empuxo vai crescendo, porque o líquido, a porção do líquido deslocado vai sendo maior, ok? Então, o princípio de Arquimedes, ele trabalha com empuxo, que é uma força vertical dirigida para cima, em qualquer líquido exerce sobre um corpo que nele esteja mergulhado, ok? E aí, todo objeto mergulhado em um líquido recebe um empuxo vertical para cima, igual ao peso do líquido deslocado pelo objeto. E aí nós temos uma equação para isso. A equação do empuxo é a massa do líquido deslocado multiplicado pela gravidade, e eu posso reescrever isso assim. O empuxo vai ser igual à densidade do líquido multiplicado pelo volume deslocado do líquido multiplicado pela aceleração da gravidade, ok? Então, o empuxo, que é uma força vertical dirigida para cima,
Se eu mergulhar um corpo no fluido, ele vai sentir pressão em todas as regiões, mas essas pressões não vão ser iguais, porque essas porções do corpo estão a profundidades diferentes, né? Então a pressão vai ser diferente, a força de pressão sentida vai ser diferente. Então aqui, ó, um líquido exerce pressão em todas as direções sobre o objeto que nele esteja mergulhado. Portanto, a experiência mostra que o valor do empuxo é igual ao peso do líquido deslocado, e as leis de Newton podem ser utilizadas para calcular o empuxo. Mas o Arquimedes conseguiu descobrir o empuxo e aferi-lo muito antes de Newton. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, agora eu vou dar um tempo, né, para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo. Espero que você tenha tentado fazer as questões. Mais do que isso, espero que tenha acertado. Mas vamos descobrir se você acertou fazendo aí uma correção no passo a passo. Vamos nessa. Primeira questão. A figura representa um navio flutuando em equilíbrio, submetida à ação apenas do seu próprio peso e do empuxo exercido pela água. Considerando a situação descrita, assinale a proposição ou as proposições correta ou corretas. Então vamos lá, primeira proposição. Mesmo sendo construído com chapas de aço, a densidade média do navio é menor do que a densidade da água. Então, essa proposição, pessoal, ela está correta, né? Por que ela está correta? Em seu interior existe ar, né? Que faz diminuir a sua densidade média, ficando menor do que a densidade da água. Aí, olha só, vamos refletir um pouquinho sobre essa resposta aí. Professor, o que é densidade média? Densidade média é eu entender que quando você tem um material como esse aqui, o navio, você vai ter muito material ali sólido, maciço, com uma densidade elevada, só que ele está bem espaçado, num volume bem distribuído, e naquele volume bem distribuído, internamente a ele, você tem o quê? Ar atmosférico, né? E a densidade do ar atmosférico é bem menor do que a densidade do metal. E o que é a densidade média? Eu considerar o quê? Fazer uma distribuição de densidades ali em toda a região, e essa densidade média, considerando todo o volume de ar que tem ali dentro, e considerando a densidade da parte metálica, vai te dar um valor de densidade menor, bem menor do que a da água, né? Então, ele vai flutuar, vai ter a questão de flutuabilidade por conta disso, que a densidade média dele é menor. Cuidado, tá? Não é para você interpretar que a densidade do material que constitui o barco é menor do que a da água, jamais. Ele é mais denso, mas considerando todo o volume que ele ocupa e o espaço e o volume que ele desloca a água, né? E o empuxo, portanto, ele sim vai ter uma densidade menor. Vamos nessa. Continuando. 2. O empuxo exercido sobre o navio é igual ao seu peso. Isso, está correto, pessoal. Ele está flutuando, certo? E se ele está flutuando, ele está em equilíbrio, então a força resultante sobre ele é nula, né? Está em equilíbrio. Então, lembra lá da segunda lei de Newton? Força resultante, massa, aceleração. Se ele está em equilíbrio, não tem aceleração, né? Ele não está se deslocando. A força resultante, portanto, é igual a zero. Aí, sendo a força resultante igual a zero, para baixo eu vou ter o peso dele, né? Para cima eu vou ter a força de empuxo dele, e aqui é igual a zero, o que te leva a concluir que o empuxo é igual ao peso. Então, está correto, tá? 4. O volume de água igual ao volume submerso do navio tem o mesmo peso do navio. E a resposta está correta. Por quê? O empuxo é igual ao peso do volume do líquido deslocado. E no caso é igual ao próprio peso, né? Pois ele está em equilíbrio. Então aqui é mais uma questão de lógica, né? É mais uma questão de lógica. Como assim, professor? Lógica. Eu falar assim, o corpo A é igual ao corpo B.
O corpo B é igual ao corpo C. Logo, o corpo A é igual ao corpo C. Aqui ficou parecido com essa lógica, porque olha só, da proposição 2, eu concluí que o empuxo é igual ao peso, ok? E aqui na próxima proposição, ele fala assim, ó, o volume da água, né, é igual ao volume submerso do navio, tem o mesmo peso do navio. Sim, nesse caso, o volume deslocado, o peso desse volume deslocado do líquido vai ser exatamente igual ao empuxo. E o empuxo, por sua vez, vai ter o mesmo valor, ou a mesma intensidade, ou o mesmo módulo que o peso. Vamos lá, pessoal? Vamos nessa? Então, ok. 8. Vamos apagar aqui. O empuxo exercido sobre o navio é maior do que o seu peso. Caso contrário, um pequeno acréscimo de carga provocaria o seu afundamento. E aqui a resposta é falsa, pessoal, tá? Por que ela é falsa? Primeiro que o empuxo não vai ser maior, o empuxo vai ser igual ao peso. E se você fizer um acréscimo de carga no navio, ele vai o quê? Ele vai adaptar, né, o volume deslocado para que esse volume deslocado seja igual ao peso do navio. Então aquela equação do empuxo igual ao peso é o peso do navio mais a carga dele, que aí você vai adaptar ao volume deslocado, tudo bem? Por isso que a 8 é falsa. 16. Se um dano no navio permitir que a água penetre no seu interior, enchendo, ele afundará totalmente, porque cheio de água, a sua densidade média será maior do que a densidade da água. Isso, com certeza está correto. Nesse caso, a sua densidade média será a da água mais a densidade das chapas de aço. E aí vai te dar uma densidade superior à da água. 32. Sendo o empuxo exercido sobre o navio igual ao seu peso, a densidade média do navio é igual à densidade da água. Então, olha só. Falsa. Ele desloca apenas a parte, né, de água e o volume do navio é diferente do volume de água deslocado. E se o volume é diferente, as densidades devem ser diferentes para manter a igualdade. Então aqui, ó, densidade do navio vezes volume do navio vezes gravidade, igual densidade da água vezes volume da água deslocada vezes a gravidade. Tá? O que ele está falando aqui na 32 e por que ela é falsa é o seguinte. O navio está ali, né, em repouso, em equilíbrio, e você percebe que apenas uma região do casco dele está mergulhada, né? Não é o navio todo que entrou na água, não. Aí ele teria afundado. Uma parte do casco dele está mergulhada. Então, essa parte do casco dele que está mergulhada tem uma porção de volume. Então, essa porção de volume que o casco do navio mergulhou é a porção de volume que foi deslocado de água. Ah, então essa parte que foi deslocado de água equivale ao empuxo. Esse empuxo está sendo igual ao peso do navio, tudo bem? Então não é a mesma coisa que falar que a densidade dele vai ser igual à densidade da água, por isso que ele está equilibrado. Não é o volume completo dele que está submerso ali, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Então, considerando essas proposições e análises que nós fizemos delas, vamos ter aqui as proposições corretas, essa questão 1, proposição 2, 4 e 16, tendo assim uma soma de 23, ok? Então vamos à nossa próxima questão, questão 2. A expressão, abre aspas, isso é apenas a ponta de um iceberg, fecha aspas. É muito usada conotativamente hoje em dia para mostrar que se vê apenas uma parte muito pequena de um problema, ficando o resto escondido. Faz referência a uma situação física. Assinale a alternativa cujos dados se relacionam corretamente com essa situação. Então vamos lá, essa situação se refere, letra A, o poder das pontas e a rigidez dielétrica. A gente nem está falando disso, né, pessoal? Letra B, Arquimedes e o teorema do empuxo. Será que é esse? Letra C, Pascal e o princípio da prensa hidráulica. Letra D, Newton e o princípio da ação e reação. E letra E, a lei de Steven e a diferença de pressão. Então vamos lá. Os icebergs são estruturas sólidas, formadas por água doce, que possuem densidade menor, né, do que a da água salgada, desprendidas de geleiras polares, apresentando apenas uma parte da sua massa exposta sobre a água.
O princípio de Arquimedes explica a flutuação do iceberg. Então ele postula que todo corpo mergulhado no fluido recebe um impulso de baixo para cima igual ao peso do volume do fluido deslocado. Por esse motivo, os corpos mais densos que a água afundam, enquanto que os menos densos flutuam, né? E aí quando eu for analisar aqui, ó, o empuxo é a força que sustenta o iceberg na água líquida, pois age na direção sobre o corpo imerso, mas na direção oposta à força-peso. Logo eu vou ter o peso na vertical para baixo, menos o empuxo na vertical para cima. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. O teorema de Arquimedes e o empuxo, então a letra B, é o que vai corresponder, né? É o que vai explicar a situação ou a frase que estava exposta ali. Tudo bem, pessoal? Resposta, letra B, Arquimedes e o teorema do empuxo. Vamos nessa. Ó, decolando para o futuro, dá uma olhada no foguetezinho da mediação. Vamos à questão 3. Considere as seguintes substâncias e suas densidades aproximadas. Então dá uma olhada aqui, ó. Água, 1 grama por centímetro cúbico. O álcool, 0,79 gramas por centímetro cúbico. O óleo, 0,80. O ferro, 7,85. O ouro, 19,3. O mercúrio, 13,6. O gelo, 0,9. E o chumbo, 11,3. Sabendo que em física, o que determina a flutuação, né, ou submersão de um objeto em um fluido é o empuxo, né? Então o empuxo vai ser o quê? A densidade do fluido vezes o volume deslocado, né, do fluido vezes a gravidade. Considere então 3 objetos de mesmo volume, vamos lá, de mesmo volume, um de ferro, um de chumbo e um de gelo, né? Então vamos lá, 3 objetos, volume igual, só que um é de ferro, um é de chumbo e o outro é de gelo. Nessas condições, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. O bloco de gelo flutua na água, né? Ó, o bloco de gelo flutua na água, no óleo e no mercúrio, mas não flutua no álcool. Letra B. O bloco de ferro flutua no mercúrio, mas não flutua na água, no álcool e nem no óleo. O bloco de chumbo flutua em todas as substâncias líquidas. Letra D. O bloco de gelo não flutua na água. E letra E. O bloco de ferro afunda somente na água, ok? Então vamos lá, pessoal. Resposta, vamos pensar aqui, ó. Letra A. Vamos ver aqui. O bloco de gelo flutua na água. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá, gelo está aqui. Flutua na água. Bom, o gelo tem uma densidade menor do que a da água. Ok, ele flutua na água. No óleo e no mercúrio. Vamos dar uma olhada aqui. No óleo, dá uma olhada. O óleo tem densidade menor do que o gelo. Então o gelo não flutua no mercúrio. O gelo é mais denso, tá? Então a primeira você descarta. Letra B. O bloco de ferro flutua no mercúrio, tá? Então vamos ver aqui. Vamos limpar aqui. O bloco de ferro flutua no mercúrio. É verdade. O ferro é menos denso do que o mercúrio. Mas não flutua na água, no álcool e nem no óleo. Vamos dar uma olhada aqui. O ferro não flutua na água. Qual é o outro aqui? Na água, no álcool e no óleo. Na água, no álcool e no óleo. É verdade, pessoal. O ferro, ele é mais denso do que a água, mais denso do que o álcool e mais denso do que o óleo. Então, de fato, é a proposição letra B, né? O ferro, ele flutua no mercúrio, mas ele não flutua na água, no óleo ou no álcool, ok? Então, resposta aqui, letra B, certo? Então, olha só, para você refletir, uma frase aí, ó, dá uma olhada nessa frase, né? De Albert Einstein. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original, tá? Uma frase atribuída aí ao físico Albert Einstein. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.